Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa sobre o Apocalipse, sobre alguns temas do Apocalipse. E nós estamos verificando a abertura dos 7 selos. Jesus vai tomar o livro dos 7 selos e vai começar o tempo de juízo sobre a terra. Um tempo de muitas crises que vão acontecer na terra, de muitos problemas, de muitas catástrofes que serão permitidas por Deus, que serão acionadas por Deus, digamos assim, no momento em que o Senhor começa a abrir esses selos do livro dos 7 selos. E a gente está caminhando com eles, já vimos os 4 primeiros selos, são os 4 cavaleiros do Apocalipse, e agora nós vamos ver, nós vimos também alguns outros pontos que não estavam exatamente no Apocalipse diretamente, e agora voltamos para o 5º selo. E diz assim, Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11, ele fala do 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então esse 6º selo, este 5º selo, melhor dizendo, quando o Senhor Jesus abre este 5º selo, que é um tempo de juízo, o Senhor mostra que existem aqueles mártires do cristianismo, os mártires da fé, os mártires que deram sua vida, que entregaram suas vidas por causa do testemunho, que não recuaram diante do testemunho do Senhor Jesus. Em todos os tempos, eu creio que isso aqui ainda não é a visão dos mártires da tribulação, porque isso vai acontecer no capítulo 7, no verso 9 até 14, nós vamos ver depois. Então aqui o Senhor está mostrando que em todas as épocas, em todos os tempos, desde o Antigo Testamento, existem os mártires, né? Muita gente dorme no Senhor, tem morrido nesta fé, né? Nesta confiança, nesta fé em Cristo. Mas aqui o Senhor está mostrando um grupo especial, aquele grupo das pessoas que deram a sua vida. Então vejam que para Deus existe um grupo de mártires, daquelas pessoas que vão ser sacrificadas realmente. Deus vai permitir, tem permitido isso, né? E que este sangue é um sangue que é derramado sobre a terra de maneira injusta, mas é um sangue generoso que faz com que o Senhor se levante também no juízo para vingar esse sangue. E é interessante que uma das verdades do cristianismo, não é, que nos ensina a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 12, no verso 19, salvo engano, diz o seguinte, deixa eu ver aqui esse texto. Diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então nós não devemos nos vingar do mal que vem sobre nós, da injustiça que vem sobre nós, não. Nós devemos entregar isso para Deus julgar no momento certo. Que momento será esse? No momento da ira, no momento do juízo, né? Dai lugar à ira. Que ira? A ira de Deus. Deixa que Deus vai chamar essa situação, a responsabilidade, vai responsabilizar essas pessoas que fizeram a injustiça, que fizeram mal, ou que mataram, assassinaram os servos de Deus. E nós podemos perceber que nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nunca aconteceu um tempo como esse, de tanta perseguição aos cristãos, aos que temem ao Senhor, aos que confessam o nome de Jesus, aos que creem nas Escrituras, na Bíblia, como a palavra de Deus. Mas tudo isso está profetizado, e o Senhor está mostrando aqui, neste 5º selo, olha, eu vou mostrar para vocês, olha, aqueles que foram martirizados, o texto é bem específico, né? Que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, né? Ou que deram. No final diz assim: eles vão aguardar mais um pouco até que se complete o número desses mártires. Então, nós vamos encontrar também os mártires da tribulação, lá no capítulo 7.
mas esses são os mártires de todos os tempos. E como está no tempo da ira, então o Senhor está dando uma informação para nós. E cabe aqui também a seguinte pergunta, né? Para onde vão os mortos em Cristo? Para onde eles vão? E a resposta, a interpretação mais aceita, é que eles vão para um lugar chamado de paraíso. Não sei se vocês já leram ou ouviram, né? Quando Jesus estava na cruz, um daqueles dois assaltantes e criminosos que estavam crucificados com ele, sendo crucificados com ele, um deles se arrependeu dos seus pecados e clamou a Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o paraíso é este lugar maravilhoso, mas ainda não é a presença de Deus na glória, né? E aqui nesse texto, que é o quinto selo, ele mostra que eles estavam debaixo do altar de Deus. Então é um lugar mais abaixo um pouquinho, vamos dizer assim, né? Mas é debaixo do altar de Deus. Já é um lugar de bênção, já é um lugar de paz, já é um lugar maravilhoso, é um paraíso, né? Um paraíso é um lugar deslumbrante, extraordinário, né? Que não tem carência de nada, que não tem falta de nada. Então eles estão nesse lugar chamado de paraíso. Também na história que Jesus conta do rico e do Lázaro, ele fala que o rico, ele morreu e foi para o inferno, mas Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então esse seio de Abraão, uma linguagem bem voltada, bem específica, voltada para os judeus, né, porque Jesus veio no tempo da lei e ele se reporta, em primeiro lugar, para o povo de Israel, né, o povo da lei. Então ele fala assim, né, ele foi levado pelos anjos. Um cortejo angélico levou Lázaro para o seio de Abraão. Depois também mostra a própria história que Jesus conta, que Lázaro, lá no inferno, num lugar de tormentos, ele levanta os olhos e vê Lázaro abençoado, né? Vê Lázaro que estava num lugar de muito conforto, de muita tranquilidade, de muita paz e de muita bênção, né? E ele então fala com o pai Abraão, né? Manda Lázaro à minha casa e tudo mais. E aí o Senhor conta que aquela figura, pai Abraão, que é uma figura de Deus, né? Ilustra Deus ali naquela cena, naquela história. Ele diz assim: olha, há um abismo entre nós e vós. Então, entre o paraíso de Deus e o Hades, ou o inferno, que é um lugar temporário ainda, né? Mas é o lugar dos ímpios, é o lugar que é lançado aquelas pessoas que não creem em Jesus, que rejeitaram a Cristo, que rejeitaram o seu evangelho, o seu chamado, a sua salvação. Então são levados para o inferno, e é um lugar de tormentos, né? Então há um abismo entre um e outro. Entre o inferno e o paraíso há um abismo. E é intransponível este abismo, né? Não é um abismo qualquer, ele é intransponível, né? A história que Jesus conta diz que a figura do pai Abraão diz assim: olha, não tem como a gente passar daqui para aí e nem daí para cá. Então não tem como se comunicar esses dois lugares, né? O mais importante é que, na ressurreição, quando começar a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, no arrebatamento da Igreja de Cristo, então todos os mortos em Cristo, os mártires e os que dormem no Senhor, serão levados para a presença do Senhor. Eles vão estar diante do trono de Deus e do Cordeiro, na presença de Deus. E aí sim, vai começar aquele tribunal de Cristo, né? Eles vão ser julgados pelas suas obras, isto é, eles vão receber os seus galardões, as recompensas, não é isso? Então, aqueles que deram sua vida pela fé, aqueles que foram até a porta da morte, foram até e passaram esse portal da morte, do assassinato pela fé, eles vão receber um galardão muito maior, com certeza, né? Então haverá gradações de galardões e de recompensas, né? Aquele que, como aquele assaltante que morreu do lado de Jesus crucificado, ele não tem galardão praticamente nenhum, eu acredito, porque ele não viveu essa fé, ele não praticou essa fé, ele não foi provado nessa fé, né? Ele apenas, a prova dele foi aquele instante, aquele momento de receber a Cristo, mesmo Cristo crucificado, mesmo estando ali numa situação de muita humilhação, né, de rejeição total pelas autoridades de Israel e tudo mais. Ele então ali, o único momento de prática da sua fé foi aquele momento, né? Então talvez ele não venha a ter galardão, mas a salvação já é uma coisa maravilhosa, incomparável, né? Eu penso no meu coração que eu não estou interessado no galardão, eu estou interessado de ver a Deus, de contemplar
o rosto do meu Salvador, do Senhor Jesus Cristo, né? Isso é tudo para mim. Eu não preciso de mais nada, né? Eu quero ser levado para a presença dele por causa do sacrifício dele, por causa do sangue dele derramado que nos purifica de todo o pecado. Não tem nenhum mérito em nós, nenhum. Nós simplesmente recebemos, aceitamos, cremos e confessamos essa fé. Amém? E vamos ficando por aqui nesta conversa sobre o Apocalipse no 5º selo, em que o Senhor nos dá uma mostra, né? Ele abre a cortina e mostra para nós essa cena extraordinária dos mártires que morreram no Senhor, morreram nessa fé. Então vejam que o Senhor está conosco, Ele passa conosco em toda e qualquer situação, inclusive na morte, no assassinato, na perseguição, na tortura, nas prisões, né? Nas opressões, nas mentiras, nas injúrias. Em toda e qualquer situação Ele está conosco. E Ele também recebe e acolhe com um carinho extraordinário, com muita honra, aqueles que o honram com a sua fé, né? Então, é o momento de nós nos fortalecermos em Deus, na fé em Jesus Cristo, porque não há outro fundamento, o qual foi posto, que é Jesus Cristo. Amém? Então, nós ficamos por aqui. Que Deus te abençoe, né? Que Deus te guarde. Compartilha com os teus amigos se você gostou desse conteúdo. E até a próxima conversa.